e assim, tanto das escolas, né, que a gente estava falando, mas isso para um pai, para uma mãe, é bom saber o básico, pelo menos ter uma noção de primeiros socorros? Vamos interpretar da seguinte forma. É fundamental que isso deveria ser material didático. Eu acho que os nossos filhos deveriam ver isso lá na sua formação. Sim. Coisa básica, tá? Mas o que a gente entende? Se eu estou aqui na minha mesa de almoço com o meu filho de 2 anos, 3 anos, e numa distração ele se engasga, é interessante que eu saiba dar os primeiros atendimentos, ou no caso, o primeiro socorro, até a chegada de um especializado, caso seja necessário. Porque hoje... SAMU, um bombeiro. Exatamente. Ou até receber uma orientação por telefone, né? Perfeito. Eu fico desesperado, sento e choro. Eu acho que às vezes os primeiros minutos após um incidente podem ser cruciais para o desenrolar do caso. Sim. Né? Então aquilo, é um engasgo, então talvez um primeiro minuto ali que ele tem uma restrição à oxigenação pode ser o que vai impactar e desencadear. Perfeito. Eu levo mais ou menos assim. Vamos trazer para nossa realidade? Quanto tempo você aguenta ficar sem respirar? Quanto tempo você aguenta ficar hoje ali não chega com um dor? Minuto, viu? Exato. Então, tem um bombeiro, um resgate, um socorrista, um SAMU, um resgate. Não dá tempo. Não dá tempo. Então, você entende que isso é interessante que todos saibam fazer manobras simples. Por isso que eu tento desmistificar aquele complexo treinamento. Eu sempre falo que a palavra é um pouco preconceituosa e eu inicio todo o treinamento dizendo o seguinte: vamos bater um papo sobre acidente? Vamos bater um papo? Se a criança cair, se machucar, o que a gente faz? O que você vai fazer? Baseado nisso, vamos dar um exemplo aí prático de acidentes domésticos, né? Que pode acontecer assim dentro do lar, dentro das escolas, que seja incomum aí, o mais comum de acontecer. O que você pode dar um exemplo para nós aí? Bom, vamos ver a faixa etária dessa criança, né? O que é mais comum? A criança, quando ela está iniciando a sua independência, onde ela tem ali a necessidade de tocar, de pegar alguma coisa, de sentir tudo aquilo que está em volta, começa a andar. Primeiro ele começa a querer andar, né? Então ele começa a ter a disciplina de pegar nas coisas e se apoiar para andar. Então a gente tem alguma coisa muito em paralelo. Primeira coisa, não vou classificar como ordem, mas vamos lá. Uma das coisas que mais acontece é a queda. Então, Um acidente por queda. Sempre, né? Então, a criança tá ali sempre tateando entre uma cadeira a outra, perde o equilíbrio e cai. Você quer ver uma situação que aconteceu em uma das unidades a qual nós ministramos treinamentos? Quando você tem uma queda expressiva, isso pode ter alguns danos na parte cerebral. Coisa simples, uma hemorragia isquêmica, aquela que o sangue fica lá dentro, um leve inchaço no cérebro. Então, as pessoas acabam não se atentando a detalhes. E aí aquela criança fica um pouquinho sonolenta, você põe pra dormir. Olha o que aconteceu numa escola esse ano, acho que meio do ano. Uma das professoras, ela estava em atrito com outra professora, tá? E uma criança, no intervalo, acabou caindo, bateu a cabeça, fez ali um leve hematoma e já era hora do sono. O que aconteceu? A criança foi para o seu horário de descanso, e colocaram para dormir. A criança evoluiu pro óbito, dormindo. Nossa, eu sempre escutei isso, que caiu, bateu a cabeça, você nunca pode deixar uma criança ir dormir. Mas vem cá, por quê? Minha mãe sempre dizia isso. Então, começa aquela cultura, aquela lenda, a sonolência, mas é um comportamento normal. E eu vou dizer, eu com a minha filha de 2 anos, um dia que ela teve uma queda pesada, bateu a cabeça, precisou de levar 2 pontos, é aquilo, ela estava tão exaurida, tão nervosa, que ela apagou de sono. Começou a chorar. E eu sabendo disso, né, porque é lenda urbana, é recado de mãe, que às vezes é muito exigente. Acontece muito. Né? E aí minha filha dormia, eu falei, e agora o que eu faço? Né? Então, Igor, gerou essa preocupação. Mas deixa eu só abrir um gancho aqui, desculpa. Mas sabe por que é legal isso? Que eu falo pro pessoal, vamos tirar o treinamento, vamos bater um papo? Eu preciso entender o porquê que não posso deixar dormir.
eu sempre falo para as professoras o seguinte: vamos assistir as reações daquela criança, vamos ver se o estímulo verbal dela ainda está aflorado, se a fala dela ainda está adequada, não está pastosa. Vamos ver se ela tem, a gente chama de síndrome Se ela de dorme, Cincinnati. você deixa de monitorar, né? Exatamente. Então é por isso que a gente fala.